Vamos lá, um pouquinho de história, né? Um pouquinho de história e diversidade, pensado a partir desse tema nosso, Bíblia, né? Então, texto 2, a gente continua com o texto 2, o tema ainda é Bíblia, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho de ideias de história e diversidade. Vamos relembrar o texto então? Vamos lá. A palavra Bíblia vem da língua grega e significa rolo ou livro. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. São mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Você já leu algum pedaço da Bíblia? Bom, olha só, gente, a Bíblia é um livro muito antigo, né? Então, nesse gráfico aqui, ó, ele conta como que a Bíblia chegou até nós, até hoje, ó, a Bíblia Sagrada, como a Bíblia chegou até nós. Ela foi escrita por 40 autores. Então, como a gente viu, é uma coleção de livros, são 66 livros. Cada livro tem um autor. Às vezes, um autor escreveu mais do que um livro, né? Então a Bíblia foi escrita por 40 autores. Olha só que coisa mais interessante, ela não foi escrita de uma vez só. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos. Cada autor viveu numa época, né, e escreveu a sua história, a sua vivência, os seus pensamentos. Então, ao longo de quase 1600 anos, foi se consolidando esses textos, né? Quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Foi Moisés. O Moisés, aquele que a gente conhece, né, pelas, às vezes, filmes, né, principalmente na época da Páscoa, a gente assiste aqueles filmes da fuga do Egito, dos judeus, né, do abrindo o mar vermelho, das tábuas da lei. Foi esse mesmo Moisés. Ele foi o primeiro escritor da Bíblia. Dizem que ele é responsável pelos primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômios. Olha só que coisa interessante. Além de ter 40 autores, de levar, né, esse período de 1600 anos, então ele cobre um período grande, uma época muito grande, com experiências diferentes, né? Ele foi escrito também em lugares diferentes, na Ásia e na Europa. A gente pode acrescentar a África aqui também, né? Porque o Moisés vai contar dessa experiência de peregrinação no deserto, enfim. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E aqui, olha, ele está falando pra gente o Antigo Testamento, né, o AT, e o Novo Testamento, o NT. O Antigo Testamento tem 39 livros, foi escrito em hebraico e aramaico, em 2 línguas diferentes, né? O Novo Testamento ele tem 27 livros e ele foi escrito em grego, né? João foi o último escritor. João escreveu o Apocalipse, é o apóstolo, né, João escreveu o Apocalipse. Bom, vocês veem que isso daqui é uma forma interessante da gente ter informações. Isso daqui a gente chama de infográfico ou mapa mental, né? É uma forma que você mistura texto e você mistura imagens, e aí você acaba juntando os dois e facilitando memorizar. Essas mesmas informações que a gente leu aqui, nós vamos ler aqui, ó, num outro formato de gráfico, né? Olha só, olha que letra linda. A Bíblia, né? Ela foi escrita por mais de 1600 anos. Olha só, ela foi escrita na África, na Ásia, na Europa, pelas pessoas que viveram aqui. A gente viu que foram 40 autores, né? Em 3 continentes. Aqui ele coloca por mais de 40 autores. Aqui tem uma pequena informação, né? Ó, aqui está afirmando, foi escrita por 40 autores. Aqui já diz pra gente, ó, por mais de 40 autores, 41, 42, 50, não sei, ele fala que foi mais de 40. Né? Isso é uma coisa que a gente pode até pesquisar mesmo. Quem será, né, que está falando o dado mais correto? Né? Por que esse daqui está falando que é mais de 40 e o outro falou que são 40, afirmou? E foi escrito em 3 línguas, o aramaico, o hebraico e o grego. Né? Basicamente, as informações estão muito iguais. Né? Bom,
No princípio, gente, então isso é para mostrar que várias línguas, várias pessoas, durante um tempo muito grande, com experiências diferentes, escreveram esse livro. Mesmo que você não acredite que ele é um livro sagrado, não dá para dizer que ele é um livro qualquer. Ele é um livro muito importante, é o mais vendido, né, no mundo inteiro, e não é à toa, né? Porque, por causa dessa história até, né, mais de 1.600 anos para escrever e consolidar a experiência de 3 continentes, 40 autores, escritos em 3 línguas, traduzido, né, para tudo quanto é tipo de língua hoje em dia, significa que é um documento importante da humanidade. Bom, olha só, no princípio, né, era complicado ter uma Bíblia. Então, por exemplo, a gente tinha que copiar a Bíblia. Quem quisesse ter uma Bíblia tinha que copiar. E os monges, né, os padres, né, existiam padres especializados nisso, em fazer cópia da Bíblia. E olha só que trabalho mais primoroso, né, caprichado, pintado, né? Não só as letras muito bordadinhas, mas também as páginas desenhadas, pintadas. Né? Olha só mesmo com a invenção de Gutenberg, esse é o Gutenberg, um alemão. E aqui eu peguei um texto do Brasil Escola. Entre aspas, por quê? Porque não é meu, eu estou citando, né, esse texto que eu tirei de algum lugar. Eu tirei do Brasil Escola, aqui embaixo está a referência, tá? Apenas com a invenção de Gutenberg, a propagação de livros como a Bíblia, que foi o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa, passou a ficar intensa. Então, olha só, a Bíblia, como eu estava falando para vocês, acredite você ou não, que seja a Bíblia um livro sagrado, né? Ela é um livro importante para a humanidade. Tão importante que ela foi o primeiro livro inteiro a ser publicado. Aqui, olha, a gente chama de colchetes, é uma informação que não tinha lá no Brasil Escola. Eu que coloquei. 1455 foi o ano em que a Bíblia de Gutenberg terminou de ser impressa. Tá vendo? Toda vez que você acrescenta alguma coisa num texto que você está copiando de algum lugar, você tem que colocar essa informação que você acrescentou entre parênteses, para dizer, olha, no original isso não existia. Fui eu que coloquei essa informação. Tá bom? Então, esse é o Gutenberg. E que invenção foi essa de Gutenberg? Tá? Olha só que maravilha. Ele inventou a gente fala que o Gutenberg inventou a imprensa. Ele inventou esse modo de letras que você coloca, né, vai colocando as letrinhas assim numa forma, formando as palavras, depois você joga tinta e você aperta. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma prensa mesmo, né? Você vai apertando, apertando e aí imprime o papel contra a tinta. E aí, quando você tira, tá lá, né, impressa. Como era o mimeógrafo, né? Quem é mais antigo vai lembrar de mimeógrafo. Agora, olha só, o texto aqui continua. Então, olha só. Apenas com a invenção de Gutenberg, a propagação de livros como a Bíblia, que foi o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa, passou a ficar intensa. Isso se dava fundamentalmente em razão da facilidade que havia na reprodução dos textos. Não era necessário copiar à mão, palavra por palavra, como se fazia até então. Então, a partir dessa invenção do Gutenberg, né, ficou muito mais fácil você divulgar os textos escritos. Não precisava copiar, né? Cada livro que você quisesse, você tinha que copiar ele inteirinho à mão, imagina. E os erros que podia ter, não é? Bom, olha só que bacana. Isso daqui é o livro a primeira Bíblia, né, produzida pelo Gutenberg. Né? Então, olha só, tá em alemão, ela é bordadinha, tá? Ela é caprichadinha aqui, sim, né? Não é tão bordada como eram aquelas feitas à mão. Mesmo assim, tá bem caprichado o serviço. Olha só. Né? Além da imprensa, gente, ter ajudado a divulgar a Bíblia, uma outra coisa que ajudou também foi ela começar a ser traduzida.
né? Primeiro em grego, você lembra que ela foi escrita em grego, em aramaico, em hebraico. Ela começa a ser traduzida, ela primeiramente é traduzida em latim, que era a língua que os padres usavam para fazer a missa, né? E depois ela começa a ser traduzida para diversas línguas, né? Alemão, enfim. Uma coisa interessante aqui é a gente pensar, gente, que esses tradutores às vezes sofriam também perseguições, né? Porque quanto menos pessoas pudessem ler a Bíblia, né, melhor para alguns, né, algumas pessoas que tentavam dominar, né, as ideias. Então, se eu digo para você, você não sabe ler, né, e eu digo para você, está na Bíblia escrito assim, os pobres devem dar todos os seus dinheiros para os ricos. Você não sabe ler. Eu ainda pego a Bíblia e mostro para você, olha aqui. Aí você acredita que a Bíblia é um livro sagrado. A pessoa está me mostrando que ali está escrito que o pobre tem que dar todo o seu dinheiro para o rico. O que você vai fazer? Humildemente vai dar o seu dinheiro para o rico, não é? Então, uma das formas disso não acontecer é que as pessoas pudessem ler a Bíblia na sua própria língua e delas, né, do que ela lê, ela interpretar. Eu achei bastante interessante, enquanto eu estava procurando material para esse vídeo, que tem um texto da BBC, da revista de história, né, lá de Londres, que que chama assim, A Sangrenta História das Traduções da Bíblia, que ela mostra como muitas pessoas foram perseguidas, inclusive pela igreja, né, ou principalmente pela igreja. Houve uma época em que a Igreja Católica ela dominava o mundo, né? E ela começou a ficar muito distante da religiosidade. Ela começou a se preocupar mais com o poder secular, com o poder terreno, né? Com a questão do dinheiro, com a questão das posses, né? E ela começa então a vender coisas, né? Vender indulgências. Ah, você é muito pecador. Se você der o seu terreno aqui para a igreja, você vai ser salvo. Hoje em dia, muitas seitas, né, que se dizem evangélicas estão fazendo isso também, né? Então, naquela época estava começando a ser muito comum isso. Ah, você matou a sua esposa, mas se você quiser ir para o céu, você vai pagar tantos dinheiros para a igreja e você vai ser absolvido. Alguns padres começaram a se revoltar contra isso e achar que a melhor forma de ajudar o povo a não cair nessas ciladas é se o povo mesmo pudesse ler a Bíblia. Um desses padres foi o Martinho Lutero. Aqui é uma pintura do Lutero. Lutero era um padre, né? E ele é muito estudioso, né? Dizem que era um excelente padre. As aulas dele o pessoal adorava, não gostava de perder, né? Porque ele lia a Bíblia, ele sabia ler o grego, ele sabia ler lá o aramaico, então ele lia no original, ele não precisava ficar só lendo assim no latim, vamos dizer assim, né? Ou lendo o que alguém escreveu sobre a Bíblia, né? Ele podia ler a Bíblia no original. E aí o Martinho Lutero fez uma coisa muito bacana, que foi traduzir a Bíblia, né, para o alemão. Mas sabe o que era mais legal? É que o Lutero diz que ele ia para os mercados, para o lugar onde estava o povo, para escutar como que o povo falava, para entender as gírias do tempo dele. Por quê? Porque assim ele poderia escrever uma Bíblia que fizesse sentido, traduzir a Bíblia, né, usando a linguagem do povo da sua época, para que esse povo pudesse reconhecer ali, né, o que ele falava, né, a linguagem dele, e pudesse interpretar a Bíblia sozinho, né, sem ajuda. Veja bem, Lutero foi perseguidíssimo por causa disso. Bom, como a gente tinha falado no início, a Bíblia, então, ela é um livro, acreditando ou não, né, que ela seja sagrada, ou não acreditando que ela seja um livro feito por homens, né, ela é historicamente o livro mais importante da humanidade. Olha só, não sou eu que estou falando. Olha um artigo da revista Super, né, super interessante. Aqui entre aspas, por quê? Porque eu tirei esse texto
da revista, super interessante, né? Então, por isso que está entre aspas. E quando você coloca uma coisa entre aspas, gente, você tem que escrever do jeito que está, copiar igualzinho. Quando você não copia igualzinho, quando você acrescenta alguma coisa, você tem que colocar essa coisa no meio de parênteses, tá bom? Então, ela quem? Eu estou explicando. Como sou eu que estou escrevendo aqui, ó, a Bíblia. Então, a Bíblia apresentou uma teoria para o surgimento do homem. Ela explica, né, uma teoria como o homem surgiu. Trouxe os fundamentos do judaísmo, da religião, né, judaica, e do cristianismo, da religião cristã. Influenciou o surgimento do Islã. Mudou a história da arte. E aí eles comentam: sem a Bíblia não existiriam os afrescos de Michelangelo, nem os quadros de Leonardo da Vinci. E que mais que a Bíblia fez? E nos legou noções básicas da vida moderna, como os direitos humanos e o livre arbítrio. Então, olha só a importância histórica desse livro, né? Não só ela apresenta uma teoria para o surgimento do homem, como é que o homem surgiu nessa terra, né? Ela trouxe fundamentos das 3 maiores religiões que a gente tem no mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo a revista, né, o autor do artigo, ela também muda a história da arte. Por quê? Os temas bíblicos são os temas fundamentais das obras do Michelangelo, que foi um importante escultor, pintor, né, italiano, assim como do Da Vinci também, Leonardo da Vinci. E além disso tudo, olha, algo mais moderno, né? Ela nos legou noções básicas da vida moderna, como os direitos humanos e o livre arbítrio, o livre julgamento, não é? Você decide, no final das contas, se quer acreditar ou não. Você decide o que fazer, né? Então vamos lá. Para finalizar aqui, ó, eu tô só mostrando para vocês um dos afrescos, né, feitos pelo Michelangelo. Essa daqui é um pedacinho de uma pintura feita no teto de uma capela, a Capela Sistina, que fica lá no Vaticano, né? Essa pintura foi iniciada em 1508 e terminada em 1510. Quem fez foi o Michelangelo, e aqui nesse detalhe a gente tem a criação de Adão. Olha só, gente, a altura, aqui ó, a altura do chão ao teto onde estão essas pinturas, né? Diz que o Michelangelo, ele se pendurava numa tabuinha e puxava com cordas e ficava pintando deitado. Não sei se isso é verdade, mas olha só a trabalheira que dá para pintar nessa posição, né? O pescoço dele devia doer pra caramba. Olha só, o Leonardo da Vinci, eu coloquei aqui uma pintura também, que é um mural, né? Muito conhecido, A Última Ceia. Ele começa a pintar em 1495 e termina em 1497, né? Depois a gente quer fazer as coisas rápido e acha que vai ficar muito lindo, mas olha só, ele demorou 2 anos para pintar e sim, né? Ficou uma pintura muito maravilhosa, né? Bom, então influenciou as artes, né? Como eu estava falando no início do vídeo, não importa se a Bíblia, você entende a Bíblia como palavra de Deus, um livro sagrado, né? De fato, ela tem uma importância histórica, ela é um documento de valor cultural, um valor inestimável para a humanidade. Agora, olha só, por estar ligada a uma questão de religião, você sabia que há países em que, se você tem uma Bíblia, isso é o suficiente para você ser morto? Pois é. Então, aqui nesse mapa, eu estou colocando os países em que há perseguição contra os cristãos. Esses países estão perseguindo cristãos hoje em dia, tá bom? De onde que é tirado esse mapa da perseguição? É de uma organização que trabalha com de dar suporte, né, dinheiro, alimento, ajudar a fugir, né, porque a perseguição, quando eu estou falando, não é só dizer, nossa, você é bobo, você acredita nisso, como você é besta, ingênuo, não é assim,
tá? É tortura, é matar, é prender a sua família, né? É ameaçar matar a sua família, né? Então há países, e esses países que estão pintadinhos de mais escuro aqui de laranja, são os países em que a perseguição é pior. Esses que estão de laranja são países em que a perseguição também é média, né? Mais pesada. E esses países que estão de cinza, a perseguição não é tão clara ou não existe, né? Lembra, olha só, aqui está de cinza escuro, né? Mas tudo aqui é oceano, tudo aqui é mar e oceano, tá? Onde está aqui de cinza escuro seria azulzinho, são águas, né? E essas daqui de cinza claro e cor de abóbora escuro são as porções de terra, né? Então aqui está o Brasil. Um país próximo a gente que tem perseguido cristãos é a Venezuela. O México também tem perseguido, né? Aqui a gente tem a África. A gente tem aqui um trechinho da Europa, Ásia. Aqui, ó, Coreia, por aí, né? Enfim. Qual o país onde a perseguição é mais forte hoje em dia, atualmente, né? É a Coreia do Norte, tá? Então, olha só, aqui estão os 10 países em que a perseguição é mais acirrada. Essa perseguição pode acontecer por parte da família, por parte dos vizinhos, por parte do governo, né, que manda polícia, enfim, né? Ela pode ter causa política, né? Ela pode ter causa econômica, né? Ela pode ter extremistas religiosos, enfim. Então a Coreia, ó, aqui tudo é água, tá vendo? A Coreia do Norte, né, tá marcadinha aqui, ó. Você segurar uma Bíblia lá, você é preso e morto. E se bobear, tua família vai ser morta também. Então é um negócio de louco você pensar o poder que esse livro tem e como que as pessoas podem ser às vezes tão cruéis umas com as outras. Você não poder nem ler um livro que você acredita que é bom para você, né? Afeganistão é um país também onde há perseguição. A Somália é um país que persegue cristãos. A Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Iêmen, o Irã, a Nigéria, a Índia. Tem mais países. Nesse mapa são 50 países que são listados. Quem quiser saber, né, entra lá em portasabertas.org.br e ao clicar no nome de cada país, você vai entender um pouquinho mais qual é a motivação, quem é que está perseguindo, como que é essa perseguição, tá bom? Bom, aqui é um trecho, tá vendo? Olha aspas aqui, ó, aqui e aqui. É um trecho que eu tirei desse site, Portas Abertas, Lista Mundial da Perseguição, Coreia do Norte. Ser descoberto como um cristão é uma sentença de morte na Coreia do Norte. Se um cristão não for morto instantaneamente, será levado para um campo de trabalho forçado como um criminoso político. Essas prisões têm condições terríveis e são poucos os que saem de lá vivos. Qualquer um da família receberá a mesma punição. Fontes relatam que Kim Jong-un, que é o líder, né, líder do país, expandiu o sistema de segurança dos campos de prisão, onde estima-se que de 50 a 70 mil cristãos estão presos atualmente. Bom, essa aqui é uma foto que eu modifiquei um pouquinho, né? É de uma menina que ela está pedindo, ela é uma ativista, né? E o que ela escreveu aqui em inglês? Não violência contra os cristãos, né? Ela milita por isso, para que eles possam ter liberdade de culto. Bom, vai ficar uma pergunta para vocês aí, tá? Pensem, reflitam e respondam. Quem puder, manda para mim por WhatsApp. Pode ser um áudio, tá bom? Os movimentos de perseguição religiosa sempre estiveram presentes na história humana. Lembra que eu falei que até os padres católicos perseguiam também? Outros padres e outras pessoas, as cruzadas também foram a perseguição da igreja, né, católica, que perseguia o pessoal que era do Islã, né? Enfim, da outra religião.
Então, vou começar de novo aqui. Os movimentos de perseguição religiosa sempre estiveram presentes na história humana, às vezes mais visíveis, outras mais discretos. Embora possam ser alegadas a defesa de algum tipo de fé, como nas cruzadas, normalmente os verdadeiros interesses são políticos, econômicos, ideológicos. Existe normalmente um outro interesse que não é um interesse religioso, né? Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você já parou para pensar nisso? Você sabia que pessoas podem ser perseguidas por causa da sua fé? E que às vezes até mesmo segurar uma Bíblia pode ser um motivo para você ir para a cadeia, né? Ou para você ser morto? O que você acha disso, né? Qual seria uma solução para esse tipo de situação? Será que tem solução? Por que isso acontece? Enfim, grava um áudio para mim, deixa eu saber a sua ideia, né? O que você acha, tá bom? Então, um abração, até o próximo vídeo. Ainda tem vídeo nesse texto, tá bom?